Por séculos, especialistas e pesquisadores ficaram perplexos com certos eventos que eles não conseguiram explicar. Esses mistérios incluem artefatos fora do lugar, objetos estranhos como nunca vimos antes e desaparecimentos inexplicáveis que aparentemente não têm explicação e que talvez nunca sejam resolvidos. Número 10. No dia 2 de março de 2025, um fazendeiro chamado Dom José ficou chocado quando testemunhou um objeto estranho atravessar os fios de energia em sua fazenda em Buga, Colômbia. Ao correr até o local da queda para investigar, ele não fazia ideia do que via. A princípio, ele esperava encontrar um pedaço de um drone que havia caído ou algum outro tipo de destroço, mas, em vez disso, deparou-se com uma esfera metálica perfeitamente redonda, do tamanho de uma bola de futebol caída no chão. Ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que havia estranhas e intrincadas gravações no exterior, e não sabia o que pensar daquele objeto. Ele decidiu pesar a esfera e descobriu que ela pesava cerca de 2 quilos, mas, para sua surpresa, ela foi ficando mais pesada com o passar do tempo, e em poucas semanas já havia atingido 10 quilos. O que elevou ainda mais seu interesse foi o fato de parecer emitir um sinal de baixa frequência, medido depois em 2,3 Hz. Ele notou que o solo no local da queda, onde a esfera estava totalmente ressecado e que sempre que a manuseava, começava a se sentir mal. Ele achava que ela podia emitir radiação e, temendo riscos à saúde, decidiu avisar as autoridades para que fosse entregue a pesquisadores. Quando a notícia se espalhou, a internet começou a especular sobre o que seria a esfera. Ela foi levada ao Instituto Politécnico Nacional do México para mais estudos, e os pesquisadores ficaram tão chocados quanto o fazendeiro. Quando começaram a realizar experimentos com ela, estranhamente, a esfera começava a vibrar e quase cantar quando certas frequências eram tocadas, e foi observado que ela dava a mesma resposta quando submetida a mantras em sânscrito. Os testes mostraram que ela era composta por cerca de 95% de alumínio e que também continha alguns metais que os cientistas não conseguiram identificar. Além disso, a esfera perfeitamente redonda não apresenta marcas de solda, emendas ou marcas de fabricação, mesmo quando observada em imagens de raio-x. No interior, ela parece conter redes que foram comparadas a fibras ópticas, junto com várias camadas de materiais desconhecidos. Vários pesquisadores atestaram o fato de que ela ficou mais pesada ou mais leve em certos momentos, e foi sugerido que isso acontece devido a fatores ambientais ou à sua estrutura interna. Mas isso segue como teoria, pois nenhuma resposta definitiva para a mudança de peso foi encontrada. Em certos momentos, sua temperatura aumentava ou caía em até 5 graus Celsius ou 40, e 1 graus Fahrenheit, outro fator que ainda precisa ser explicado, e parece armazenar energia depois de ser induzida a ressoar. A esfera chamou tanta atenção que criminosos vestidos de policiais tentaram roubá-la em mais de uma ocasião. E teorias da conspiração sugeriram que ela é de origem extraterrestre, e essa teoria só ganhou força quando um modelo de IA sugeriu que os símbolos estranhos são uma escrita antiga que diz: "Cuidado com o céu, sinal recebido". Também foi sugerido que os símbolos são algum tipo de mapa galáctico. Mas antes que mais pesquisas sejam realizadas, todas essas teorias continuam sendo especulações, já que o verdadeiro propósito da esfera de Buga permanece desconhecido. Número 9. A maioria de nós conhece o 3E Atlas, um objeto interestelar de movimento rápido que passou pelo nosso sistema solar no final de 2025, e as sugestões de teóricos da conspiração e até de alguns cientistas de que ele poderia ser uma nave extraterrestre. O 3E Atlas foi detectado pela primeira vez pelo telescópio Atlas em 1º de julho de 2025 e foi relatado ao Centro de Planetas Menores no mesmo dia. Ele recebeu esse nome por ser o terceiro objeto interestelar conhecido a passar pelo nosso sistema solar e ter sido descoberto pelo Projeto de Impacto Terrestre de Asteroides. Sistema de Último Alerta, telescópio de pesquisa, que está situado em Rio Hurtado, México.
Assim que os cientistas começaram a rastrear sua trajetória, eles determinaram que ele se originou fora do nosso sistema solar, graças à incrível velocidade com que estava viajando além da sua trajetória. Foi anunciado que o objeto era quase certamente um cometa, graças à sua cor, velocidade e direção em que estava viajando, junto com o fato de que os cientistas podiam ver uma nuvem brilhante de gás ao seu redor. Logo se determinou que a gravidade do Sol não o afetava, pois viajava rápido demais, confirmando que veio de outro sistema solar. Ele passou pelo Sol a uma distância de cerca de 130 milhas, e depois passou pela Terra a 170 milhões de milhas de distância no dia 19 de dezembro. A descoberta surpreendeu o mundo, e cientistas consideraram sua passagem pelo sistema solar um evento único na vida. Mas nem todos estavam convencidos de que 13 Atlas era um cometa. Segundo relatos, um cientista de Harvard chamado Avi Loeb sugeriu que o objeto era, na verdade, um tipo de sonda que havia sido enviada ao nosso sistema solar para realizar reconhecimento em vários planetas, sendo um deles Júpiter. Loeb especulou: se o objeto liberasse sondas para estudar um planeta, provavelmente escolheria Júpiter, por ser mais massivo e menos frágil que outros, como a Terra. Ele também afirmou que a anticauda do cometa, ou seja, sua cauda voltada para o Sol, em vez de para longe dele, como seria normal, era algo inexplicável. Ele sugeriu que isso era causado por um escudo de jato desviando as partículas solares do cometa. Em seguida, ele fez uma conexão entre o 13 Atlas e o famoso sinal WOW, uma transmissão de rádio que foi recebida por cientistas que trabalhavam no projeto SETI. No dia 15 de agosto de 1977, Loeb descobriu que o objeto se originou de uma área dentro de 9 graus do sinal WOW original. E teóricos da conspiração começaram a sugerir que o sinal inicial identificou a Terra como um planeta capaz de sustentar vida e que o 13 Atlas foi enviado para investigar. Número 8. As pirâmides de Gizé nos fascinam desde que os cientistas começaram a escavar as estruturas no século 17. Em 1837, câmaras ocultas e inscrições foram encontradas na Grande Pirâmide e, desde então, algumas descobertas realmente notáveis foram feitas dentro e perto das pirâmides. Por exemplo, em 1925, o local de sepultamento da rainha Redafirs I foi descoberto próximo à Grande Pirâmide. E em 1954, 2 enormes fossos de barcos foram desenterrados, também próximos à mais famosa das estruturas. Ao longo dos séculos, houve muito debate sobre o que poderia ser encontrado dentro e sob as pirâmides, com alguns pesquisadores especulando que elas poderiam conter câmaras funerárias, túneis e passagens ocultas, ou até mesmo tesouros como nunca vimos antes. Mas em março de 2025, pesquisadores italianos e escoceses fizeram uma afirmação que abalou o mundo arqueológico caso fosse comprovada, e a teoria deles poderia mudar quase tudo o que sabemos sobre as pirâmides e o Egito em geral. A pesquisa foi conduzida por uma equipe liderada por Corrado Malanga, que representa a Universidade de Pisa, na Itália, juntamente com o professor Filippo Biondi, da Universidade de Strathclyde. Eles usaram tecnologia de radar de abertura sintética para escanear o solo sob as pirâmides, e o que encontraram os deixou surpresos. Eles relataram que descobriram o que parece ser uma antiga cidade subterrânea que se estende por cerca de 2.000 metros sob as pirâmides. Essa descoberta foi feita com o uso de dados de radar de satélite, combinados com minúsculas vibrações de atividade sísmica que estavam ocorrendo na área. Eles então usaram radar para criar imagens tridimensionais das áreas sob as pirâmides e ficaram chocados ao descobrir que as estruturas subterrâneas pareciam abranger uma área 10 vezes maior do que as pirâmides juntas. Em seu relatório, os pesquisadores afirmaram que encontraram 8 estruturas em forma de cilindro que estavam posicionadas verticalmente em relação ao solo acima. Assim, eles acreditavam que fossem poços que se estendem por cerca de 600 metros abaixo da superfície da Terra, mas que também contêm algumas estruturas muito interessantes.
A equipe acreditava ter identificado caminhos em espiral ao redor desses poços e acrescentou que esses caminhos provavelmente conectavam duas grandes estruturas em forma de cubo entre si. Acima dessas estruturas, eles identificaram outras com vários níveis, também conectadas entre si por estruturas semelhantes a corredores. Agora foi sugerido que esses corredores e poços antigamente davam ao povo do Egito antigo acesso às câmaras subterrâneas, e alguns arqueólogos especularam que essas câmaras poderiam ser os míticos salões de Amenti. Logo, a descoberta chamou a atenção da comunidade científica, mas vários cientistas se manifestaram para contestar as afirmações feitas por Malanga e Biondi. Eles consideram essas afirmações exageradas, mas eles não descartaram a possibilidade de que algumas estruturas, como poços, tenham sido construídas na área antes da construção das pirâmides. Além disso, eles apontaram que a tecnologia usada para escanear a área é muito mais adequada para encontrar estruturas ocas, e não poços, que dizem chegar a centenas de metros abaixo da superfície. Por enquanto, as afirmações feitas por essa equipe estão sendo tratadas com ceticismo, e elas não serão nem comprovadas nem desmentidas até que uma escavação direcionada seja realizada. Número 7. No dia 27 de agosto de 2025, o Conselho Municipal de Tulsa, Oklahoma, estava programado para realizar uma reunião. Um dos itens mais urgentes da pauta era uma lei municipal sobre como os moradores deveriam se comportar ao caminhar nas calçadas da cidade. Quando a reunião terminou, ficou decidido que se alguém resolvesse parar em uma calçada enquanto caminhava, teria que parar, pelo menos a 45 centímetros de distância da borda da guia. Além disso, quem estiver parado em um canteiro central deve manter pelo menos 45 centímetros de distância dos lados da rua, sob risco de multa. Nem todos concordaram com essas decisões, pois achavam que prejudicariam quem não tinha opção além de dormir nas calçadas. Mas o vereador Phil Laken manteve sua posição, afirmando que essas regras se aplicariam a todos e não apenas a um grupo específico de moradores. Para ser justo, a maioria acharia essa reunião entediante, não fosse algo muito estranho que aconteceu durante a sessão. Isso ainda não foi explicado. Em imagens em vídeo da reunião que foram enviadas para o YouTube, a reunião de repente é interrompida quando os participantes percebem um som estranho. Enquanto uma das oradoras expressava sua opinião contra essas novas regras, um som alto e estrondoso pôde ser ouvido e momentos depois, todo o prédio começou a vibrar. Vários participantes exclamaram de surpresa e a oradora interrompeu seu discurso. Enquanto olhava ao redor, um homem perguntou: "O que foi isso?" e pediu que alguém fosse ver o que ocorria. Enquanto isso, a oradora timidamente terminou sua declaração antes de se afastar do púlpito e voltar ao seu assento. Os outros participantes aguardavam pacientemente o relatório vindo de fora, pois alguns achavam que o estrondo era de um pequeno terremoto. Mas antes que a pessoa escolhida pudesse voltar para relatar o que viu lá fora, um segundo estrondo foi ouvido e, novamente, o prédio começou a tremer, levando várias pessoas dentro dele a gritarem de medo. Depois, participantes visivelmente abalados conversaram discretamente, segundo relatos. Nada parecia fora do lugar do lado de fora, e nenhuma causa para o estranho evento foi identificada. Foi posteriormente relatado que nenhuma atividade sísmica ocorreu na área durante a reunião e nenhum evento meteorológico notável aconteceu. Estranhamente, os moradores de outras partes da cidade não ouviram o estrondo e estavam completamente alheios às vibrações sentidas na prefeitura. Foi sugerido que, como o salão em questão não ficava no térreo, os estrondos poderiam ter sido resultado de atividades ocorrendo em um doca de carga abaixo dele, ou de algo que estava acontecendo na garagem do prédio, que também fica situada abaixo do salão. Alguns sugeriram que a explicação poderia ser tão simples quanto alguém batendo em uma estrutura do prédio com um objeto metálico ou deixando cair um maquinário pesado na área de carga. Mas apesar de toda essa especulação, a verdadeira origem dos estrondos nunca foi encontrada, e muitas pessoas sugerem que esse mistério nunca será resolvido. Número 6. O fogo é uma força extremamente destrutiva que pode engolir uma casa em questão de segundos e tornar o prédio inabitável em poucos minutos,
mesmo que o incêndio inicial pareça inofensivo. Só nos Estados Unidos, entre 330 mil e 360 mil incêndios residenciais são registrados todos os anos, o que significa que um desses incêndios começa a cada 90 segundos. Isso resulta não apenas em cerca de 10 bilhões de dólares em danos materiais todos os anos, mas também na perda de muitas vidas. Um homem, que é do Zimbábue, se considera extremamente sortudo por estar vivo, já que foi vítima de uma série de incêndios inexplicáveis em sua casa. Em 2025, e até hoje, ninguém conseguiu encontrar a causa. Metuzela Himoyo trabalha como professor na Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia em Bulawayo, Zimbábue, mas também é conhecido no país como um jornalista experiente. Por isso, sua história bizarra é considerada precisa, por mais inacreditável que possa parecer. Os problemas de Metuzelahi começaram em fevereiro de 2025, quando ele percebeu uma estranha sensação de queimação na pele e, a princípio, acreditou que uma erupção estava se formando em seu corpo. Porém, logo a queimação piorou e ele começou a gritar por socorro. Ele relatou que sentia como se sua pele estivesse pegando fogo, mas nem ele nem sua família conseguiam ver qualquer chama. Ele gritou para que pegassem um pouco de água, o que eles fizeram, e ela foi derramada sobre ele, trazendo um alívio muito bem-vindo. A princípio, ele achou que fosse um evento isolado e inexplicável, mas, nos dias e semanas seguintes, percebeu que estava errado. Outro incidente aconteceu logo depois do primeiro, quando vários pequenos incêndios começaram ao redor da casa da família. Felizmente, apagaram as chamas todas as vezes, mas, por mais que tentassem, nunca conseguiram descobrir a origem. Havia algo errado com a casa, possivelmente a fiação elétrica. Metuzela decidiu vender sua casa em Rangemore e a família recebeu $20 mil pela propriedade. Ele comprou uma nova casa em Pumula North e o dinheiro da venda da primeira casa seria usado para terminar a construção da nova propriedade e para comprar alguns móveis. Ele guardou o dinheiro em um saco plástico e considerou colocá-lo em um balde com água se houvesse outro incêndio, mas nunca teve essa oportunidade. O mecânico dele chegou à casa e, por enquanto, Metuzela colocou o dinheiro que estava dentro do saco plástico no guarda-roupa enquanto conversava com o homem. Momentos depois, sua esposa gritou que havia fumaça saindo do guarda-roupa e Metuzela correu para ver o que ocorria. Para sua surpresa, o dinheiro dentro do saco havia pegado fogo e se reduzido a cinzas. Curiosamente, nenhuma roupa foi danificada e o guarda-roupa de madeira onde o dinheiro estava escondido não queimou. Era como se o fogo tivesse mirado apenas no dinheiro, o que deixou a família perplexa. Número 5. A polícia de Geelong, Austrália, divulgou imagens de câmeras de segurança de Adam Johnson, um homem de 38 anos que está desaparecido desde abril de 2025, na esperança de que alguém que o tenha visto venha a público com informações que possam ajudar a encerrar o caso. A família revelou que, meses antes do desaparecimento de Adam, já estava preocupada com o seu bem-estar. Quando ele começou a se associar com pessoas erradas em sua cidade natal, Geelong, no dia 27 de abril, os temores da família se tornaram realidade quando Adam precisou ser levado ao Hospital Universitário de Geelong após se envolver em uma briga com vendedores de substâncias ilegais e acabar ferido. Graças às imagens das câmeras de segurança do hospital, sabe-se que ele deixou o prédio em algum momento naquele mesmo dia e desde então não foi mais visto. Compreensivelmente, sua família está preocupada com o seu bem-estar e acredita que ele possa ter sofrido algum mal, e os investigadores ainda estão fazendo tudo o que podem para localizá-lo. A família de Adam acredita que ele devia dinheiro a esses homens e não pagou a tempo. Por isso, eles o confrontaram, o que resultou na altercação e em seu desaparecimento. Sua irmã, Misty, acrescentou que Adam e um dos homens vinham discutindo há algum tempo. Provavelmente seria só questão de tempo até a situação chegar ao limite, como naquele dia. Depois que ele foi dado como desaparecido e a investigação sobre seu desaparecimento começou, a família de Adam recebeu uma denúncia anônima em que o denunciante afirmava que ele realmente havia sido ferido por causa de dívidas e que a polícia precisava procurar em um galpão, mas essa informação não levou a lugar nenhum.
Imagens de câmeras de segurança também mostraram Adam andando pelo centro da cidade de Gelang por um tempo, depois do qual ele nunca mais foi visto. Foi sugerido que alguém o pegou nessa área, e sua família especula que ele foi interceptado pelos mesmos homens que o feriram no dia anterior. Mas a polícia continua firme em sua posição de que não foi encontrada nenhuma evidência de crime e que Adam ainda pode estar na região de Gelang. Eles pediram a ajuda do público para localizá-lo, solicitando que verifiquem suas câmeras de segurança caso Adam tenha sido visto em algum lugar. No dia 4 de maio, alguém entrou em contato com a polícia para relatar que tinha visto Adam perto da praia de Port Arlington. E essa área também foi vasculhada, mas ele ainda não pôde ser localizado. E ainda não se sabe se aquele homem era mesmo Adam. Qualquer pessoa que tenha mais informações que possam ajudar a localizar Adam deve entrar em contato com o Crime Stoppers, pelo número 1-800-033-3000. Número 4. Por 5 dias, a polícia na Austrália fez o máximo para localizar Stephen Bailey, de 62 anos, que não foi visto, nem deu notícias desde o dia 2 de março de 2025. Mas seu paradeiro continua desconhecido e os investigadores estão desesperados por respostas em seu caso. Alguns detalhes do caso deixaram investigadores, amigos e familiares perplexos até hoje. Stephen desapareceu em um parque de conservação e ninguém faz ideia do motivo pelo qual ele teria decidido ir até lá, especialmente sozinho. Disseram que ele é muito forte e está em boa forma, o que dá esperança de que consiga se cuidar na natureza até ser encontrado. Mas a ausência dele os deixou em um estado de incerteza. Colegas de trabalho viram Stephen pela última vez em Adelaide Hills no dia do desaparecimento e relataram que ele parecia normal, sem mudanças de comportamento preocupantes. Mas quando ele não chegou em casa e não apareceu para o turno no dia seguinte, foi dado como desaparecido. E o esforço inicial de busca foi iniciado. 2 dias após o início das buscas, seu Hyundai Elantra dourado foi achado abandonado na trilha da fronteira oeste do Parque de Conservação Garkhardt. O veículo ficou preso na areia fofa e ele provavelmente foi forçado a abandoná-lo e procurar ajuda a pé. A família dele está preocupada porque o parque fica a 3 horas do trabalho dele e ele não teria motivo para estar lá. Adicionando ainda mais mistério ao caso, está o fato de que algumas pegadas dele foram encontradas a alguns quilômetros a leste da área onde seu carro foi encontrado, mas elas não puderam ser seguidas por muito tempo antes de a trilha se perder. Isso levou à especulação de que Stephen decidiu procurar ajuda a pé e que ele pode ter se perdido. A área também foi vasculhada, mas as pegadas foram a última pista que foi encontrada. Após encontrarem o veículo, as equipes iniciaram buscas no parque e começaram a vasculhar a área. Eles usaram dispositivos de imagem térmica para buscar calor do alto, enquanto drones procuravam sinais das roupas de Stephen ou outras pistas. A área também foi vasculhada a pé durante 5 dias e quando nenhuma outra pista sobre seu paradeiro foi encontrada, a busca foi encerrada. Mas a polícia afirmou desde então que buscas adicionais provavelmente serão realizadas no futuro. Eles acrescentaram que, embora a busca tenha sido realizada da forma mais minuciosa possível, encontraram várias áreas cobertas por vegetação densa e por isso eram difíceis de vasculhar. Além disso, se novas informações forem recebidas sugerindo que Stephen ainda possa estar na área, uma nova busca será iniciada, de acordo com a polícia da Austrália do Sul. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro dele deve entrar em contato com a linha de assistência da polícia pelo número 130 e 1444, mencionando o caso de número 59.133. Número 3. A família de Emílio Acosta, de 20 anos, natural de Weehawken, em Nova Jersey, disse à mídia que ficou perplexa com seu desaparecimento repentino, ocorrido em dezembro de 2025, devido ao comportamento estranho que ele apresentou antes de sumir. O caso de desaparecimento de Emílio começou no dia 18 de dezembro, enquanto ele estava em casa com a família por volta de 1h30. Naquela manhã, os pais dele dizem que foram acordados por sons estranhos no quarto.
Eles então perceberam que os sons vinham do armário e, ao olharem mais de perto, descobriram que Emílio estava revirando o armário por motivos desconhecidos. Antes que pudessem perguntar, ele pegou 2 mochilas do armário e saiu correndo do quarto. Logo depois, saiu de casa e foi visto fugindo a pé. Mas sua família não sabe para onde ele ia, nem seus planos. Seu pai ficou preocupado que Emílio estivesse em apuros, então entrou no carro e dirigiu pelo bairro à procura dele, mas sem sucesso. Quando ele não voltou para casa naquele dia, a polícia foi informada de que ele havia desaparecido e um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado. Investigadores obtiveram imagens de câmeras de segurança mostrando Emílio perto de uma escola primária em Weehawken. Após a notícia do desaparecimento, testemunhas relataram tê-lo visto em um posto Shell em Secaucus. Outra testemunha afirmou que o viu caminhando na direção do estádio MetLife, e ambas as áreas foram vasculhadas, mas sem nenhum resultado positivo. O passo seguinte foi checar o celular de Emílio, que foi localizado pela última vez em uma torre perto do estádio. Após isso, supõe-se que tenha sido desligado ou ficou sem bateria. Desde então, a polícia recebeu várias pistas, já que várias pessoas acreditam tê-lo visto, mas nenhuma dessas informações levou ao seu paradeiro. Enquanto isso, a família dele divulgou mais informações sobre ele. Afirmaram que ele tem transtorno bipolar há tempos, mas estava recebendo tratamento adequado antes de desaparecer. Também é importante observar que ele vinha enfrentando uma crise de saúde mental nos dias anteriores ao incidente, mas ainda não se sabe se isso foi um fator em seu desaparecimento. Se você avistar Emílio ou tiver qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro atual, entre em contato com o Departamento de Polícia de Weehawken pelo número 20186377800. Há uma recompensa de $5.000 por esse tipo de informação e quem ligar pode permanecer anônimo, se quiser. Número 2. A mãe de Connor Oldfield, de 19 anos, que mora em Plainfield, Nova Jersey, está preocupada que ele possa ter sido detido após ter sido confundido com um imigrante ilegal. Mas ela ainda está em busca de respostas para explicar seu desaparecimento. Ela informou às autoridades estar muito preocupada com o bem-estar dele, pois Connor é autista e pode ter dificuldades sozinho, longe do ambiente familiar. Sabe-se que Connor estava sozinho em casa no dia 24 de janeiro de 2026 e que, em algum momento do dia, ele saiu da propriedade, mas sua família não sabe por que ele saiu ou se ele pretendia ir para algum lugar específico. Eles acrescentaram que não é incomum ele ficar sozinho em casa, já que é conhecido por ser um pouco caseiro, e ele nunca havia se afastado da propriedade antes. Sua mãe, Stephanie, voltou para casa por volta das 13h30 daquela tarde e ficou surpresa ao perceber que Connor não estava lá. Ela avisou a polícia sobre o desaparecimento dele e a família começou a procurá-lo, mas ele não foi encontrado. O público foi informado que Connor se comunica verbalmente, mas, se avistado, deve ser abordado com calma. Como ele pode estar nervoso e ansioso, quem o encontrar deve falar de forma clara e em tom tranquilizador. O que preocupa ainda mais é que ele saiu de casa só com a parte de baixo do pijama e um casaco cinza. No dia seguinte, uma nevasca tão forte atingiu a região que os transportes públicos foram interrompidos. Como Connor não estava vestido para essas condições, teme-se que esteja lutando contra as intempéries. Câmeras de segurança registraram Connor correndo na região naquele dia, aparecendo em vários sistemas de vigilância locais. Mas os investigadores não conseguiram descobrir para onde ele estava correndo. Mas Stephanie tem outras preocupações. Ela disse que, logo após o desaparecimento dele, agentes da imigração invadiram a área e prenderam várias pessoas suspeitas de viver ilegalmente no país. Ela teme que, como Connor saiu de casa sem nenhum tipo de identificação, ele possa ter sido preso por engano como um imigrante ilegal. Ela expressou essas preocupações às autoridades locais, que então entraram em contato com autoridades federais, mas foi relatado que não foi encontrado nenhum registro de Connor detido. Stephanie disse a um veículo de mídia que, como muitas pessoas foram presas naquele dia, os dados dele podem ainda não ter sido incluídos nos bancos do ICE.
Ela sugeriu que ele pode estar sob custódia deles e seus temores não são infundados. Em novembro de 2025, agentes do ICE prenderam por engano um jovem de 16 anos em Rhode Island, quando ele foi suspeito de ser um imigrante ilegal. Depois descobriu-se que ele foi confundido com outra pessoa. Qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a localizar Connor deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Plainfield pelo número 9083562969. Número 1. Shelby Erickson, a irmã de Deanna Erickson, disse à mídia que ela e sua família estão fazendo tudo o que podem para localizar Deanna, mas acrescentou que o desaparecimento dela a deixou sobrecarregada. A jovem de 32 anos, natural de Calgary, em Alberta, no Canadá, não é vista desde o dia 6 de junho de 2025, apesar de se saber que ela estava em Walden pouco antes de desaparecer inexplicavelmente. Deanna e Shelby têm o hábito de se comunicar todos os dias, e quando ela não fez isso naquele dia, Shelby ficou preocupada. O medo de Shelby só aumentou quando o senhorio de Deanna entrou em contato para informar que ela não tinha voltado para casa e que havia deixado seu amado pássaro de estimação para trás, o que era totalmente fora do comum para ela. Shelby decidiu entrar em contato com a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. E então foi determinado que Deanna provavelmente estava já a caminho de casa de ônibus naquela noite. Mas depois de descer de um trem na estação Somerset, ela deveria pegar um ônibus para Copperfield, mas por engano pegou o ônibus para Walden, que seguia pela rota 167. Apesar de ter conversado com um motorista de ônibus para perguntar quando o ônibus dela chegaria, esse ônibus seguia na direção oposta à da casa dela, e ela não foi mais vista ou ouvida desde então. Assim que a investigação sobre o caso dela foi iniciada, a polícia tentou entrar em contato com qualquer pessoa que tivesse tido contato com Deanna entre 21 horas e 23 horas. Naquela noite, várias pessoas foram entrevistadas, mas não deram aos investigadores informações úteis. Por isso, pedem que quem a viu naquela noite e ainda não foi entrevistado se apresente, pois pode ter informações úteis para encontrá-la. Shelby revelou ainda que uma busca terrestre foi realizada na área onde Deanna foi vista pela última vez, mas não foram encontrados indícios sobre a direção que ela tomou. Ela também já conversou com empresas de pesca que operam no Rio Bal para pedir que fiquem de olho em sua irmã. Não há dúvidas sobre o trajeto de Deanna naquela noite, pois as imagens do transporte público foram analisadas pelos investigadores. Ela foi vista descendo do ônibus em Walden, mas seus passos depois disso seguem incertos. Shelby especulou que sua irmã pode ter estado sob influência de substâncias ilegais naquela noite e por isso pode ter pegado o ônibus errado, algo que ela nunca faria em circunstâncias normais. As imagens mostram ela chorando, segurando a cabeça e balançando-se no ônibus, até que de repente se levanta, sai do veículo e desaparece em direção desconhecida. O caso ficou mais perturbador em 23 de dezembro, quando Shelby recebeu uma mensagem de alguém que dizia ter sequestrado Deanna e exigia um resgate de $10.000 pelo seu retorno seguro. A exigência veio acompanhada de uma foto de Deanna amarrada. Mas a polícia rapidamente determinou que a imagem havia sido criada usando IA e que a exigência de resgate era um golpe. Qualquer pessoa que tiver mais informações sobre o caso de Deanna deve entrar em contato com o Serviço de Polícia de Calgary pelo número 4032661234. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.